irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Kátia Maria, sou da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo e sou ministra da Palavra e Informação pela nossa paróquia São José e São Gabriel. Hoje nós vamos refletir, nessa quarta-feira, dia 8/7, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que Jesus enviou em missão após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis aos meios dos gentios, nem entrareis em Samaria. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nessa semana, nós estamos vendo aí a reflexão que vem, de Oséias. Hoje a primeira leitura, ela se encontra em Oséias, capítulos 10, versículos de 1 a 3, de 7 a 8 e o 12. E a gente já viu durante a semana que o povo de Israel, nessas leituras de Oséias, ele traz, a profecia, dizendo ao povo que era um momento deles voltarem os olhos para Deus. Porque aqui a gente vai ver sendo narrado ao longo dessa semana, que o povo de Israel, eles começam a cultuar outros deuses, Eles fazem outros deuses através de pedras, E começam a cultuar outros deuses. E aí Deus, fica triste com o seu povo, e fala com eles através do profeta Oséias, que eles deveriam voltar os olhos para Deus, para o Senhor seu Deus, e parar de cultuar aqueles deuses que não era nenhum deles o Deus verdadeiro. E hoje, na leitura de hoje, de Oséias, ele continua com essa afirmação, Ele fala que é tempo de procurar o Senhor até que Ele venha derramar justiça em vós, Ele fala para o povo. E no Salmo a gente vê mais essa confirmação quando ele fala: buscai constantemente o Senhor, buscai constantemente a face do Senhor, diz o salmista do Salmo 104. E no Evangelho a gente vê Mateus, Nessa passagem, nós vimos aí as passagens anteriores, ontem, no Evangelho de ontem, Ele coloca que a messe é grande e poucos são os operários, Porque ele estava no meio da multidão, um dos senhores veio pedir a ele que fosse à casa dele, porque a filha, já não estava e que ele precisava que Jesus fosse até lá, E a mulher que vem e toca na veste de Jesus, na sua fé ela coloca que só tocar nele ela já estaria curada. E aí Jesus vira para a multidão e diz, que a messe é grande, que o trabalho é muito grande, mas são poucos os operários. E aí a gente vê na parte de hoje do Evangelho que ele institui os 12 apóstolos, 12 aqui como um número na Bíblia, é um número que tem todo um significado, Então seriam as 12 colunas, Os apóstolos, aqueles que vão
sustentar e levar aí o Evangelho, levar a boa nova e anunciar o reino, né? Começa com eles. E aqui Jesus coloca uma coisa muito séria que aí vai chamar a nossa atenção nessa liturgia de hoje. É quando ele diz para os apóstolos que eles devem começar a levar esse anúncio de que o reino está próximo, curando os doentes, né, expulsando os demônios, não por terra distante de quem nunca tinha conhecido ou falado dele, mas sim pela terra que deveria ser totalmente ela o testemunho desse Deus, que era Israel, cujo Deus o tempo todo na história, né, salva Israel, cuida de Israel, procura dar o melhor para Israel. Por que será que os apóstolos têm que começar por Israel? Porque ali o povo não estava seguindo realmente aquilo que Deus tinha dito para seguir, né? Eles não estavam vivendo a fé verdadeira no Deus verdadeiro. Dentre muitos de Israel, muitos duvidavam, muitos não acreditavam, como não acreditavam no próprio Cristo, né? Que a gente vai ver mais tarde, que depois ele é crucificado pelo esse próprio povo, né? E tinha o povo de fé, o povo de paz, mas tinha também aqueles que não acreditavam e que acabavam fazendo coisas que não podiam. Eles faziam diferenças, eles, né, tratavam as pessoas que não tinham condições nenhuma ou que não era nascido de nenhum nome, né, da sociedade da época como se fossem marginalizados. Os doentes marginalizados, as mulheres, tudo, o tempo todo. Então, esse povo que conheceu a Deus não dava testemunho de Deus. E aí ele fala, começa por eles, porque é preciso, na casa de Israel, que o povo mude sua atitude, que o povo mude a sua forma e que o povo acredite naquilo que Deus tem prometido a eles. E aí a gente vê toda essa liturgia de hoje, a gente pode encerrar numa síntese, né? Que hoje Deus está nos chamando o tempo todo para voltarmos para Ele. Voltarmos o nosso olhar, a nossa vida, a nossa confiança e a nossa fé para Ele. Porque nós vemos hoje o nosso mundo como nós estamos. Será que a gente confia plenamente no Senhor? E se confiamos, estamos nós levando esse reino de Deus a quem realmente precisa? Ou estamos sendo como Israel, que usamos a imagem de que cremos, de que estamos trabalhando pelo reino, mas na verdade a gente não está fazendo isso, porque o nosso coração não está fazendo isso. Então hoje essa síntese é para nós, para nos chamar a atenção de voltarmos, é tempo de voltarmos a procurar a face do Senhor, como nos diz hoje o nosso salmo, né? E como em Oséias diz pra gente, é tempo de procurar o Senhor até que Ele venha derramar justiça em nós. Estamos vivendo tempos difíceis, com desigualdades, com formas diferentes de tratar as pessoas, os seres, né? É o ter, é o nome que tem mais valor, não a pessoa humana. Jesus está chamando a nossa atenção para esse momento. É hora de voltarmos para Deus, voltar para a oração, voltar para Cristo. Viver aquilo que Cristo ensinou. Como os apóstolos saíam para levar o Evangelho, levar o reino, o anúncio do reino, é hora de nós anunciarmos esse reino com a vida, com ações, com tudo aquilo que nós podemos ter de verdadeiro em nós, de assumirmos a nossa fé. É chamado o tempo de nós assumirmos a nossa fé verdadeira, assumirmos a Cristo como nossa bandeira e sairmos levando esse Evangelho, levando esse reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Você está preparado para Ele? Você tem preparado para Ele as pessoas, as ações, tudo à sua volta? Quem somos nós? Estamos prontos? Jesus chama a nossa atenção hoje. É momento de voltarmos os nossos olhos para Deus
entregar-nos em orações e ações que sejam verdadeiramente do reino de Deus. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.